Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Professor, bom dia. Bom dia. Eu agradeço, antes de mais, a sua disponibilidade para estar aqui a falar connosco. Hoje temos connosco o professor Dr. João Correia Gomes, que é um expert em imobiliário e, sendo a Decisões e Soluções uma empresa que aborda 3 áreas do imobiliário: a mediação imobiliária, a mediação de obras, a construção de imóveis, achamos interessante ter aqui alguém connosco que nos viesse falar de imobiliário, também muito com uma base científica, não com aquela abordagem que muitas vezes é feita do conhecimento, mas sem um conhecimento já aprofundado, já com uma base científica no meio. Vou fazer aqui uma breve apresentação do professor. Portanto, é consultor de promoção imobiliária e de análise de investimento imobiliário. É doutorado em imobiliário pela Universidade de Salford, em Manchester, Reino Unido. É docente universitário, é mais que um estabelecimento. Desenvolve conceitos em projetos imobiliários. É especialista em planos de negócios e análise de investimento. É autor de um livro, Uma Nova Visão sobre o Imobiliário, Plataforma para a Criação de Riqueza no século XXI. E poderia estar aqui mais algum tempo. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E vou começar aqui com uma questão que eu sei que gosta de abordar. Qual a importância do imobiliário na sociedade e na economia? Como é que vê isso? Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Tenho todo o gosto em estar aqui. O imobiliário é uma palavra recente para algo que tradicionalmente tinha a ver com edificação, construção, pronto. Isto tudo evolui e, portanto, hoje damos essa palavra. É um serviço, ao contrário da construção, que é mais ligado à indústria. Portanto, é o braço armado, eu vou chamar muito isso, é o braço armado do imobiliário. Digamos que o imobiliário pensa e a construção executa. Pronto. Ponto isto. O que é que nós podemos falar Há uma ligação muito íntima entre nós, os humanos modernos, e quanto mais modernos, mais civilizados são os humanos dentro do contexto do planeta, mais há uma força ligada ao imobiliário. Porquê? Porque os humanos, no seu estado mais natural possível, não conseguiriam fazer aquilo que têm feito nestes centenas de milhares de anos, não é? E nós chegamos ao ponto em que estamos hoje porque criámos um cenário, criámos um palco, ou palcos, onde nós atuamos, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós nos divertimos, e nós evoluímos nisso, ok? E todas as civilizações, todas desde, sei lá, mais de há milhares de anos, mas podemos pegar nos romanos, o auge dessas civilizações todas, teve sempre a ver com o auge das suas cidades, o auge por exemplo, Roma, o auge do Império Romano, tinha a ver quando a cidade de Roma diz que tinha 1 milhão de habitantes. Depois, quando começou a cair o Império, também a cidade chegou aos 30 mil habitantes. Caiu Portanto, também. podemos falar, sei lá, o Império Britânico e o Império Francês, as cidades de Paris e de Londres cresceram muito, aqueles grandes boulevards em Paris, com o auge dos impérios francês e britânico. Os Estados Unidos cresceram, a cidade de Nova Iorque no início do século XX e depois Los Angeles e tudo, tem a ver com toda a evolução dessas civilizações. Todas as civilizações têm por base esta base que nós tivemos que construir, porque nós, na natureza em bruto, nós não conseguiríamos sequer sobreviver. Na realidade, e depois isto vai dar muito, vamos falar sobre o contexto português, mas pronto, para já, na realidade o que é que nós podemos falar? É que o ser humano, o homem moderno, é um produto da tecnologia e dos ambientes. A tecnologia que lhe permitiu ele próprio evoluir e que depois também tem a ver com os ambientes. Note-se uma coisa, o imobiliário é a tecnologia ligada aos serviços e a construção é a tecnologia ligada aos serviços. Mas por exemplo, uma das primeiras tecnologias criadas ou desenvolvidas pelo o homem, por exemplo, o controlo do fogo, uma coisa de há centenas de milhares de anos. O controlo do fogo, e que depois tem a ver com o imobiliário. Tudo isto que eu estou a falar tem tudo a ver com o imobiliário. O controlo do fogo levou a que os humanos passaram a cozinhar os alimentos e, com o tempo, os maxilares dos humanos ficaram mais pequenos, isto é meio estranho, e houve espaço para aumentar o cérebro.
ok? Portanto, o homem moderno tem a ver com isso. Depois, o próprio fogo, as pessoas usavam o fogo para isto já é imobiliário, se proteger e o conforto, foi a primeira medida de conforto e de segurança, é o fogo, a segurança contra os animais selvagens. Pronto, e as famílias, portanto, os clãs reuniam-se à volta do fogo, ok? E isto à medida que o céu está a crescer, não é? Isto ao longo de centenas de anos. E começaram a desenvolver a linguagem, portanto, de falarem uns com os outros e de criar, que é uma tecnologia, mais uma tecnologia, a linguagem, levou a este desenvolvimento de depois de criarem pequenas equipas, as tribos, depois, enfim, uma coesão para se defenderem, ok? Isto à volta da fogueira, portanto, talvez seja a primeira ação imobiliária, mas que levou à própria transformação do corpo humano. E todas as tecnologias, todas, que nós desenvolvemos ao longo destes milhares de anos, levou a uma evolução do corpo humano e evolução, digamos, imobiliária. Por exemplo, como é que pode ser evolução? Sim, por exemplo, o automóvel, no século XX, transformou completamente a forma de fazer cidades em todo o mundo. As pessoas passaram saíram dos centros, tinham que viver muito próximas umas das outras, porque não havia automóveis, não é? E, portanto, tinham que estar muito próximas, em casas muito pequenas, nos centros das cidades, e que havia muito problema ligado à saúde, porque eram esgotos, nem havia esgotos, e, portanto, muito mal, portanto, as pessoas morriam muito nesse âmbito, e com o desenvolvimento do automóvel permitiu que as pessoas saíssem das cidades e se desenvolveu o espaço urbano. Pronto, todas as tecnologias, e daqui a um bocado se calhar vamos falar da inteligência artificial e tudo isso, todas as tecnologias sempre afetaram a forma como nós, os humanos, vivemos, trabalhamos, a nossa economia e a nossa sociedade. Isto eu falei da tecnologia, a outra é o ambiente. Nós, os humanos, cá está, somos o produto de evolução e de adaptação aos ambientes. Nós não conseguíamos, quase macacos, não conseguíamos evoluir naquela situação de natureza em bruto, não é? Tínhamos que subir às árvores, passávamos o dia a mastigar, o fogo foi bom porque sobrou tempo, não é? E tivemos que nos adaptar a criar ambientes novos para nós conseguirmos vencer, para nós conseguirmos evoluir. Pronto, e adaptámos a isso. Normalmente a linguagem que aparece aí, o ambiente é sempre o ecológico. Então, eu divido o ambiente em 4 ambientes, ou 4 contextos. O ambiente físico é muito imobiliário tradicional, que é, o ambiente físico é isto. Nós, no imobiliário, ou digamos, pelo braço armado, a construção, a edificação, transformamos a natureza nos ambientes próprios para nós vivemos, trabalharmos, tudo isso. Portanto, nós pegamos nos terrenos, que é da natureza, deitamos as árvores abaixo tal, e criamos espaço. E depois vamos pegar nos materiais, na lama, na pedra e tudo isso, todos esses materiais, transformamos esses materiais e fazemos as edificações. Claro que no passado as transformações eram mais pequenas e agora são mais sofisticadas, mais profundas. O imobiliário cria ambientes físicos apropriados à nossa forma de estar. Isto é essencial para qualquer sociedade existir e progredir. Depois há o ambiente humano. Quando começámos a falar uns com os outros em linguagem, nós começámos a criar ambientes humanos, que era o espírito de empatia, de cooperação. Foi assim que nós crescemos. Cooperação, os boatos está na base do desenvolvimento da linguagem. Mas também os conflitos. Portanto, as guerras. Os humanos passam muito rapidamente do amor para a guerra, para o ódio. Sempre foi assim. O ambiente humano está na base da criação das cidades, porque os humanos precisavam de estar juntos uns com os outros e de trocar e de se desenvolver. Está na base do mercado. O mercado está na base é o ambiente humano, porque os humanos precisavam, os mercados serviam para trocar informação. É a venda de bens, mas na prática isto é a troca de informação. Portanto, e dinheiro também é informação. Portanto, está nessa base, mas como os humanos estavam neste ambiente humano cheio havia muitos conflitos, tiveram que criar um outro ambiente, que é o ambiente institucional.
o ambiente humano é um acelerador, é o que permite maior criatividade. Nós, quando estamos todos juntos e colaboramos, criamos coisas novas. A ciência e tudo isso depende desta colaboração humana. Mas tem aquela situação que também, depois há uns ambiciosos e há uns trampos que aparecem no meio e precisamos sempre precisamos de qualquer coisa para fazer o travão. Não ser, o ambiente humano é um acelerador e precisávamos de um travão. Criámos os ambientes institucionais. O imobiliário é o bem mais institucionalizado que você pode encontrar. A propriedade imobiliária é a propriedade imobiliária, existe, não só por existir fisicamente o terreno, mas precisa de um registro na conservatória. Okay? Se não tiver registro, não existe como propriedade, não pode ser transacionado. O valor é zero. Desde sempre, os humanos, a primeira ação de instituição foi sempre ligada à propriedade. Portanto, a propriedade primeiro rural, rústica, e depois a propriedade urbana. Por exemplo, falei há bocado dos romanos, os tipos mais ricos de Roma eram os que tinham prédios arrendados, o arrendamento é muito antigo, arrendados na cidade de Roma. Foi sempre essa base. Depois, portanto, todo o produto imobiliário é altamente institucionalizado. É o que tem requer mais legislação para isto. É o que requer licenciamento para isto. Se não passar por essas fases todas muito institucionalizadas, na sociedade moderna em que hoje vivemos, o imóvel tem valor zero. E cada vez tem mais uma carga institucional em cima. Isto é bom e é mau. Por um lado, é bom porque regula e a regulação dentro da instituição permite ganhar confiança, e depois vamos falar de investimentos, de confiança e, portanto, de mais investimentos e de trazer dinamismo à sociedade, mas pode também ter o outro lado, não é? O outro lado do espelho, que é trazer muita burocracia, atrasar, e nós em Portugal temos esse grave problema, que é muita instabilidade legislativa. A nossa legislação não muda com os tempos, portanto, e podemos falar no Regeu, um grande regulamento de 1951. Estamos em 2025. E ainda é isso. Fizeram uma pequena alteração há um ano e tal. Mas aquilo é muito simbólico. Não foi profunda, não tem nada a ver. É um regulamento ainda muito prescritivo. Já não se usa regulamentos prescritivos. E aquilo nem é assim. Portanto, ainda há lá capítulos que dizem um pouco como é que se deve fazer as paredes. E as paredes já não se fazem assim. Exato. É ridículo. Pronto. Isto é para mostrar que nós em Portugal temos um grave problema institucional, que tudo é muito lento, e isso impede-nos de ter os investimentos, de ter toda uma cadeia de acontecimentos que iria levar à grande evolução. E depois o último ambiente é o ambiente informacional e comunicacional, que começa, com a linguagem, quando nós começámos a comunicar, quando começaram a pintar lá nas cavernas, mas depois tudo, desde a impressão, de fazer livros, que levaram a revoluções. A Revolução Francesa é uma consequência da impressão de livros. Se não houvesse livros, não tinha havido a Revolução Francesa, nem sequer a Revolução Americana. Pronto, nada. E chegamos hoje à inteligência artificial. Portanto, esta vai ser, talvez, e tem sido, está muito disfarçado, mas os ambientes informacionais e comunicacionais são os que introduzem maiores revoluções e maiores mudanças em tudo. Só que, pronto, é muito intangível. E vamos falar nisso um pouco, talvez, por causa da organização dos processos e de fazer imobiliário. Pronto. E, portanto, nós temos aqui algo que é imobiliário. A tecnologia do imobiliário está intimamente ligada à sociedade. E é o espelho da sociedade e da economia. Se o imobiliário está a correr mal, então é porque a sociedade está doente. Não está bem. Se a nossa sociedade não consegue produzir casas para jovens, e sobretudo jovens STEM, portanto, licenciados em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, portanto, tudo aquilo que cria valor na nossa sociedade atual, eles imigram, o que é um sinal de decadência da nossa sociedade. Portanto, um mau setor imobiliário
é um futuro muito, muito duvidoso. Vai ter consequências diretas. Vai. Portanto, esta é essencial haver uma preocupação ligada ao imobiliário. Pronto, é um espelho também da sociedade. Portanto, para sermos uma sociedade pujante e com progresso, temos que olhar um pouco. Agora, pode não ser o imobiliário que estamos habituados. Pode não ser mais do mesmo. É. O imobiliário que hoje temos e pronto, eu não estou contra o imobiliário padrão hoje, que é construção de habitação, por exemplo, para venda. Este produto não existiu sempre. Este produto é lançado com legislação em meados da década de 1950, a criação da propriedade horizontal, e também um pouco mais tarde, mas dentro da década de 1950, o crédito hipotecário. O crédito hipotecário apareceu em legislação. Só que não é assim, aparece a legislação e no outro dia já começa toda a gente a bombar. Não, demorou, isto vai devagarinho. Demorou a crescer, penso que só nos finais dos anos 60 começaram a aparecer os primeiros empreendimentos para vender, em frações autónomas para vender, ok? Cresce mais nos anos 70, 80, nos anos 90 a bombar, e depois começa o caminho de decadência, não é só em Portugal, não é? O caminho de decadência na primeira década de 2000, que depois com aquela crise de 2007, 2008, e em Portugal 2011, 2014, eliminámos muito o setor produtivo, que apesar de ser um bocadinho, enfim, mais retrógrado, mas fornecia. Pronto. Exato. E, portanto, a situação que hoje temos é derivada a essa época. Na minha opinião, porque não houve regeneração dessa máquina produtiva. E o modelo de produção ainda é esse da década de 1950. Porque é mais moderno, aparentemente é mais moderno, mas em termos de mentalidade não mudou nada. Eu às vezes estou a falar com promotores imobiliários, ainda me vêm falar com metodologias empíricas do tipo a lei do terço. Um terço para o terreno, um terço para a construção. Sim. Não tem a ver com este mundo hoje de alta competição em que precisamos atrair capital. Notem, capital não é capital nacional. Sim. É pouco. As empresas portuguesas são descapitalizadas, não há dinheiro. Portanto, nós precisamos trazer dinheiro a sério. E esse dinheiro a sério vem lá de fora. Para trazermos dinheiro a sério para Portugal, os investidores que estamos a falar neste nível são muito profissionais. Portanto, já olham para isto de outra maneira. Se nós trabalhamos à moda antiga, não trabalhamos como um investidor internacional uma vez me disse, vocês em Portugal não têm promotores imobiliários, têm construtores. Portanto, é muito depreciativo. Que é como nós os designamos também, normalmente. Pois, mas já não tem a ver com hoje há uma multiplicidade de aspectos que levam à criação de valor, mas que são precisos para criar confiança aos tais capitalistas exteriores para meterem dinheiro cá. Este produto é um produto que vai haver sempre, construção para venda, não é de ser negativo, mas temos que criar novas soluções para trazer habitação para quem precisa, e provavelmente não é construção para venda, lamento. Provavelmente também não sou contra haver construção para venda para estrangeiros que se queiram instalar em Portugal ou outras situações. Porquê? Porque isso é uma forma de exportação. Nós não temos, o país não tem uma grande indústria de alto valor acrescentado. Nós não temos nada a ver com a informática, não temos. Portanto, aqueles produtos que hoje criam alto valor acrescentado. Exportamos o sol. Exatamente, é que nós não temos nada disso. Então, praticamente a nossa economia, ainda mais que nos outros países da OCDE, é muito baseada em imobiliário. Não é só a construção para a habitação, mas estamos a falar do turismo. O turismo, a base é imobiliária. Portanto, porque o turista vem para cá, não vai ficar a dormir ao relento. Não é? Portanto, precisa de boas condições, bons ambientes. E, portanto, é isso que nós queremos vender. Portanto, é uma forma, é certo, é uma forma terrível de estamos a roubar, sim, de certo modo, a pequena máquina produtiva que ainda sobra para fazer construção para venda para exportar, não é? Portanto,
mas precisamos dessa exportação. Portanto, não podemos eliminar, porque senão então o país é que fica ainda mais pobre. Temos é que acrescentar. Exatamente, temos que acrescentar, temos que complementar, temos que criar outras formas de trazer capital e depois de desenvolver para as tais, enfim, para as tais classes que nós queremos agarrar no país. Mais que agarrar, trazer lá de fora, não é? Professor, como é que vê neste momento qual é o estado atual do setor mais o residencial em Sim, Portugal? sim, Portanto, sim. a relação oferta-procura, Claro. a indústria, a promoção, aliás, já estive a falar nisso, Sim, o financiamento, que é muito importante, porque aquilo que nós temos assistido é que quando não há financiamento, para tudo. Sem dinheiro não há nada. Não há nada. Nada. E o Sem o empreendedor também não há nada. Exatamente. Pronto, mas sem dinheiro também não. Mas já agora, só pegando naquilo que disse atrás, e porque também é algo que eu deteto, é que a seguir à crise financeira, portanto, teve o problema do imobiliário, muitas das empresas, das pequenas empresas, porque era tudo assente em pequenas empresas, não digo, nos grandes centros havia já algumas empresas de grande dimensão, pelo menos para o país, mas quando nós falamos em província, o que é que aconteceu? As pequenas empresas pararam, ou muitas pararam porque foram à falência, porque tiveram problemas, outras pararam por salvaguarda, para não se meterem Fizeram bem. em problemas. Mas depois aquilo que acontecia, na minha opinião, e eu sou de uma zona em que há muitos construtores, Sim. muitos construtores, o que é que eu me apercebo? Não houve continuidade no negócio porque os herdeiros, vamos dizer assim, do negócio, que eram os filhos, era a família, tiveram que passar a dedicar-se a outras atividades porque a atividade da construção, volto a dizer, Sim. parou. Parou. E quando isto abre novamente, portanto, quando é necessário voltar a pôr a máquina a funcionar, faltavam os players. É uma das Exatamente. visões que eu tenho. E é verdade. Pronto, esse modelo que nós tínhamos de fornecimento de habitação, não era o que nós tínhamos, pá, não podíamos dizer que era, pronto, o mais eficiente de todos, Chegava para as mas encomendas. exatamente, atuava. Mal ou bem, em 2002 ainda produzimos 125 mil casas. Tomáramos nós. Sim. Pronto. Portanto, havia ali um incentivo e estava a funcionar. Acho que, pronto, entre 2011 e 2014 houve uma ação radical relativamente às contas e eu sei que nós tivemos Estávamos lá dentro. à frente dos boi e tivemos que agir e portanto foi para nós, não, para as nossas empresas onde nós trabalhamos também não irem atrás, tivemos que atuar e foi muito radical, mas não foi por culpa nossa, foi porque as medidas que estavam na base nos obrigavam a fazer isso. Sim, E foi talvez demasiado radical. Em Espanha, por exemplo, não aconteceu tanto. Sim. Portanto, eles não foram tão radicais na eliminação. Parece que toda a gente se assustou. Exato. Epá, temos que fazer aqui qualquer coisa e foi tudo. Foi demasiado. Foi demasiado. E eliminou-se de tal maneira. E depois houve também grandes empresas de construção que também foram à falência. Não as pequenas, os tais promotores, entre aspas, que existiam, compravam um terreno e construíam para vender, pronto, que eram muitos, mas muito descapitalizados, cá está um problema português. A dependência da banca. Muito dependentes da banca, muito alavancados. Houve promotores que ficaram sem nada. Sem nada não é só o prédio que estava hipotecado. Sim. Porque colocavam a casa de férias, a casa de família, não sei o quê, não sei o que mais, tudo aquilo, Estava. muito alavancados, porque eles não tinham muito dinheiro, e portanto foi tudo atrás. E mesmo empresas de construção das grandes faliram, e muito operários especializados, os tais pedreiros, eu vou falar de pedreiros, quando eu disse pedreiros de educadores, Sim. Portanto, é os pedreiros, não é? Portanto, ficaram sem emprego, e, portanto, Tiveram que emigrar. uns foram para as hortas, para a terra, e outros emigraram, porque senão morriam de fome. Calhou, na mesma altura, na Europa, começar a haver muita falta deste pessoal que também é necessário, sobretudo para a reabilitação. Porquê? Porque as Repúblicas Checa, a Polónia, tudo isso, estavam a receber fundos da União Europeia, nessa altura, e quem fazia essa função nas Dinamarcas, nos Reinos Unidos, na Alemanha,
eram destes países, eram os polacos, eram os checos, é que faziam esta função de serem os pedreiros, pronto, os canalizadores da Europa. Ora bem, quando começou a haver fundos para os próprios países, eles regressaram a casa. E estes países ricos ficaram sem esta mão de obra especializada. Em 2014, 15, 16, houve uma grande chamada de trabalhadores portugueses que emigraram para estes países e tinham bons salários. E que eram, comparativos com bons profissionais. bons profissionais. Esses saíram todos. E nunca, pronto, foram ganhar bem. E os que até tinham ido para as couves também foram. Pronto, depois isto e portanto houve ali um período muito grande. Ora bem, o modelo de construção que nós temos em Portugal, o tal modelo de produzir edificado, é um modelo ainda, cá está, baseado na década de 50. Portanto, muito exigente de mão de obra especializada. Muito exigente, muito empírico. Há bocado estava a fazer um comentário e eu disse, é empírico. Portanto, o modelo dos nossos promotores é empírico e o modelo de produzir é muito empírico, muito de pouco conhecimento científico e tecnológico, muito pouco de informação, planeamento, okay? E muito de ir para a obra e começar. Pronto. E dar pouca importância, digamos, aos papéis. Pronto. E daí que depois há pouca pressão sobre os organismos públicos e por isso é que muitas vezes, se houvesse uma pressão mais de muito mais gente sobre os poderes políticos, provavelmente havia uma mudança na forma como se emite nova legislação, mas não há um desconhecimento, há um desligar ainda, portanto, porque esta força de produzir imobiliário é muito do fazer na obra e ainda pouco ligada a estes aspectos mais intangíveis, que é de pressionar o poder político, do planeamento, de todo esse... Não tem força, não tem Não presença. Não tem. Eu digo que são muito hardware e são pouco software. Ora, o mundo em que nós vivemos é muito mais de software e daqui a um bocadinho posso falar a diferença. Mas nós somos hoje o país dos ricos, são porque o software está em primeiro lugar. E o hardware vem a seguir. Nós ainda o hardware é muito poderoso. Então, nós ficamos sem... Para um tipo de construção que exige muito hardware e muita mão de obra especializada, muito fazer no local, fazer mais elementos de construção do que componentes de construção, portanto, fazer na obra, os tais pedreiros, canalizadores, tudo isso, há escassez. Porque foi tudo eliminado há 10 anos, muitos emigraram, não se formaram novos e nunca vai acontecer, nunca, todos os imigrantes que nós temos, nunca vão conseguir ser os tais pedreiros, porque isso demora, se calhar, uma década, ou pelo menos 5 anos. E teriam que ter quem os ensinasse. Exatamente. Teriam de ter quem os ensinasse. E pelo menos, eu vou ser simpático, 5 anos para praticarem e serem razoáveis. Então nós não temos. Temos alguém que aldraba um bocadinho e faz umas coisas. É isso que nós temos. E isso é muito mau. Portanto, temos uma má construção com pouca eficiência. Relativamente ao processo de produzir imobiliário e de residencial, nós vamos continuar com este problema durante ainda muitos anos. Porque enquanto não mudar o mindset, portanto, não mudar a mentalidade, a cultura de investir e de produzir e de ser empreendedor no imobiliário, a pouca estrutura, a pequena máquina que nós temos, vai para quem dá mais dinheiro. Claro. E, portanto, vai encarecer o produto final. Temos pena, temos procura e a procura vai aumentar por causa do Trump. Ai, de certeza que vem para cá, já está a acontecer. Está a acontecer. Americanos e tudo. Vai crescer, portanto, não tenham dúvida, os preços vão aumentar, sobretudo nas melhores zonas, nos centros das cidades importantes, Algarve e tudo isso, os preços vão crescer, não há hipótese. Portanto, todas estas medidas políticas que podemos falar são panaceias muito curtas, não vão resolver nada, porque não se resolve. A forma de resolver para o tal mercado nacional que precisa de casa, já não pode ser por um método tradicional. Esse está encostado para quem dá mais e está muito bem. Então temos que produzir de outra forma não tradicional, ou seja, mais racionalizada, mais industrializada, mais, enfim, modular, todos esses palavrões que existem, de uma forma diferente. E normalmente quem fazia isso no passado, quem lançava
Estes modelos novos de produzir em escala, e de uma forma industrializada ou de outra forma, eram os próprios organismos públicos. Até há 30, 40 anos, era o Estado que promovia novas tecnologias, novas formas de produzir. Não era o mercado normal. O mercado normal depois copiava. Às vezes mal, outras vezes mal, mas o mercado normal copiava os pequenos promotores. Nunca chegámos a ter grandes promotores para residencial. Temos médios, mas grandes, não. Isso é um problema que nós temos de escala. Então, teria de ser, mais do que as pequenas panaceias que se emitem com garantias aos empréstimos bancários, ou porta ali, porta acolá, pronto, primeiro esquerdo, primeiro direito, por essas coisas todas, não vai resolver. Porquê? Porque eles próprios, esses modelos, esses apoios do Estado, também se baseiam no modelo construtivo que está implantado. Ora, se a máquina é curta, ou seja, não consegue produzir mais, temos pena. O que vai ser feito vai para quem pode pagar melhor. É o mercado a funcionar, os preços vão crescer até alguém a se despertar e há de haver um momento que vai ser mais de desespero. Isto vai piorar. E vai haver um momento de desespero. E aí é que tem que ser outra solução. Porque não há outra hipótese. Mas uma coisa que eu noto é que essas máquinas produtivas que já têm a industrialização, já têm escala, quando colocam produto cá fora, já vem pelo mesmo preço do... Pois, porque ainda é curto. Exatamente. É curto. Portanto, não, tem que haver muito maior escala. Muito maior escala. Para conseguirem baixar o preço. A escala tem que ser mesmo escala. Exatamente. Não pode ser... São pequenas panaceias. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.